O Senhor Jesus Cristo contou parábolas para ilustrar verdades eternas. E de todas as parábolas que Jesus contou, talvez a mais eloquente, a mais bela, a mais conhecida, a mais proclamada pelos pregadores e escritores é a parábola do filho pródigo. Esta parábola retrata de forma eloquente o amor de Deus, o incompreensível amor de Deus. Ao mesmo tempo que esta parábola revela o perigo do farisaísmo, do legalismo religioso, que exclui as pessoas, que rejeita a ideia de que Deus possa amar alguém quando nós não amamos esse alguém. Deus se recusa a ser inimigo daqueles que nós consideramos indignos. E então os escribas e fariseus estavam escandalizados com Jesus, porque ele comia com os pecadores. E então eles censuraram Jesus, achando que há pessoas indignas, há pessoas que não merecem ser amadas. E é óbvio que o amor de Deus por você e por mim não é porque merecemos. O amor de Deus, ele é copioso, ele é imerecido, ele é provado. O amor de Deus tem sua causa não em nós, mas no próprio Deus. É então que Jesus conta esta parábola do chamado filho pródigo, onde o menino, sendo caçula, chega para o pai e pede a ele a sua herança, a parte que lhe cabe da herança, antecipadamente, o que não era justo nem legal. E a Bíblia diz que o pai reparte os seus haveres e este jovem, que estava insatisfeito na casa do pai, resolve ir para um país distante. E lá dissipa todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então chega a crise. Então a fome bate à sua porta. Então os amigos de taberna o abandonaram. E então o ruído das músicas de deleite carnal cessaram. Então os banquetes ficaram de mesas limpas. E esse jovem, passando necessidades, só encontrou abrigo e trabalho cuidando de porcos. Animal que era considerado e é considerado impuro para os judeus. Ali no chiqueiro, na lama, na pocilga, desejava fartar-se das próprias alfarrobas que os porcos comiam. Mas nem isso lhe era concedido. Foi quando ele caiu em si e pensou: quantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E diz o texto que vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, correndo ao seu encontro, o abraçou e beijou. E o filho então começa o seu discurso, dizendo: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e diante de ti. E o filho não conseguiu encerrar o seu discurso de confissão, quando o pai deu ordens expressas: ide buscar a melhor roupa, sandália para os pés, anel para os dedos, e matai o bezerro cevado, e alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O filho mais velho, ao chegar, escutando o barulho das músicas e a festa que estava no ar, pergunta o que está acontecendo e informaram a ele: é o teu irmão, ele voltou, o teu pai o recuperou com saúde. E ele ficou muito irado, se recusou a entrar. O pai saiu ao seu encontro, e este filho mais velho, que é um retrato dos fariseus, daqueles legalistas, que achavam que os outros não eram dignos, só eles o eram, disse para o pai: há quantos anos eu te sirvo?
Eu nunca quebrei um mandamento teu. Nunca me desse sequer um cabrito para regozijar-me com os meus amigos. Vi este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mataste para ele o bezerro cevado. O pai replica: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Mas era necessário nos alegrarmos, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Jesus conta esta parábola para mostrar que aqueles que eram considerados indignos, os pecadores, os publicanos, retratado pelo filho pródigo, se chafurdaram de fato na lama, caíram vergonhosamente, praticaram coisas horríveis, mas se arrependeram e ao voltarem para Deus encontraram braços abertos, perdão, salvação, restauração. Mas aqueles que se achavam dignos, retratados no filho mais velho, não se alegram com a salvação dos outros. Ficam intrigados e revoltados porque Deus acolhe os inacolhíveis, abraça os inabraçáveis e salva aqueles que não têm qualquer mérito. Então, este é o amor de Deus, que ama a todos, os pecadores, a você e a mim. Não temos mérito, não temos qualquer crédito, não temos qualquer obra meritória. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Éramos escravos do diabo, da carne, do mundo, e Ele nos ressuscitou, dando-nos vida eterna. E aqui está então este eloquente amor de Deus, amor eterno, amor imerecido, amor abundante, amor provado. E agora eu quero remeter você então à história do pródigo, porque nós somos esse pródigo. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos mortos e recebemos vida. E a vida desse pródigo pode ser resumida em 4 fases bem distintas. A primeira delas é quando ele estava na casa do pai. Ele tinha tudo. Ele tinha pão com fartura. Ele tinha o pai, ele tinha o irmão. Ele tinha muitas pessoas que trabalhavam na casa do pai, os seus servidores, que tinham pão com fartura. Mas num dado momento da vida, a insatisfação entrou no seu coração. Num dado momento, ele imaginou que ele merecia mais, que tudo que ele tinha não dava significado e sabor à sua vida. Então ele resolve romper com tudo aquilo. Ele era feliz e não sabia. Ele tinha tudo e achava que não tinha nada. Ele não se deleitava no pai, ele não tinha prazer nas coisas do pai. E esse é um grande risco na vida do ser humano. É a ingratidão, é a insatisfação, é olhar para as bênçãos de Deus e não valorizá-las. É ter vida, é ter saúde, é ter família, é ter um teto, é ter uma cama, é ter uma mesa, é ter o pão de cada dia, é ter o cuidado divino, a providência de Deus, as bênçãos e as benesses do Eterno, que tudo faz para o nosso pleno aprazimento nele. Mas mesmo assim jogamos fora, ficamos insatisfeitos, ingratos, como Adão e Eva no Éden, que a despeito de terem sido criados por Deus à sua imagem, à sua semelhança, a despeito de receberem o privilégio de gerirem a criação, de serem os gestores da criação, ainda estavam insatisfeitos, picados pelo veneno da antiga serpente. Acharam que mereciam mais, queriam mais, não se satisfizeram em ser criaturas e as maiores, queriam ser iguais a Deus. Esse foi o problema do pródigo, esse é o problema nosso ainda hoje, o problema da insatisfação e da ingratidão, de mesmo tendo tudo, consideramos o tudo como nada. Então vem a segunda fase na vida desse moço.
É quando ele pega a sua herança antecipada, como que não se importando mais com seu pai, achando que o pai já não tem valor para ele, ele quer o que o pai tem. E ele pega os seus haveres e vai para um país distante. E Jesus cuidadosamente não denomina que país é esse. É um lugar distante, distante do pai, distante do irmão, distante das cobranças, onde ele queria viver a vida sem freios, sem limites, onde ele queria curtir todas as taças dos prazeres do mundo, onde ele queria usufruir o que o mundo podia lhe oferecer. E ele diz o texto que vive uma vida sem limites, sem freios, sem balizas, sem absolutos, talvez em rodas de amigos, com bebedeira, com diversão, com frivolidades, vivendo uma vida dissoluta, segundo o irmão, gastando com meretrizes, e a vida dele se deteriora, enquanto está no vapor das emoções, enquanto flui dinheiro do seu bolso, enquanto a alegria frívola do pecado está presente em seus lábios, enquanto ele rasga a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida, ele não tem preocupação. Ele acha que é feliz, mas não o é. Ele era infeliz. Nem percebia isso. É assim também no mundo. Quando você passa pelas ruas das pequenas ou grandes cidades, você vê pessoas ali ao redor de uma mesa de botequim, bebendo, ouvindo músicas, dançando, aparentemente se alegrando. Parece que elas estão celebrando a vida, mas há um vazio no coração, há uma perturbação na alma, há uma insatisfação na mente. Essas coisas não satisfazem, essas coisas não preenchem o vazio. O pecado é um engodo, é um engano, é uma farsa. O diabo é mentiroso, promete vida e paga com a morte, promete alegria e paga com a tristeza, promete felicidade e traz a culpa, promete liberdade e escraviza. As alegrias que o mundo oferece são passageiras, são epidérmicas, superficiais, elas não preenchem o vazio. As pessoas curtem todas as taças, as pessoas correm para lá, correm para cá, fazem as viagens mais fantásticas, hospedam nos hotéis mais caros, se banqueteiam nos restaurantes mais requintados e classificados, vestem as roupas mais caras, desfrutam de tudo que o mundo oferece. Mas tudo isso não passa de vaidade, de bolha de sabão. Só tem colorido, mas não tem conteúdo. Elas não são felizes de verdade. Então, esse filho pródigo enfrenta uma terceira fase na sua vida. Quando a Bíblia diz que a crise chegou, a fome assolou aquele país distante, os amigos foram embora, porque amigos não eram, as músicas cessaram, as rodadas de bebida acabaram, a comida faltou na mesa, o dinheiro fugiu do bolso, a crise se abateu sobre ele, e agora a felicidade o abraça, a solidão o abraça, todos fugiram. São falsos amigos aqueles que rasgam a cara nas ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. Amigo é aquele que chega quando os outros já se foram. Amigo é aquele que está ao seu lado não por interesse, mas porque ama você. Aquele moço não tinha amigos, ele tinha aproveitadores. Aquele moço não tinha companheiros de jornada, ele tinha apenas amigos falsos para curtirem a vida enquanto ele estava pagando a conta. E ele se viu só e desamparado, longe do pai, longe de casa, longe da verdadeira alegria, longe da verdadeira felicidade. O que sobrou para ele foi cuidar de porcos. O que sobrou para ele foi ir para o chiqueiro, para a lama, para o fundo do poço, onde não tinha mais qualquer honradez, onde a vida dele foi manchada, maculada pela lama do chiqueiro.
Agora ele tem fome, mas não tem comida. Os porcos comem as bolotas, as alfarrobas, nem isso ele tinha. Está degradado. Há uma vida subhumana. É assim que o pecado faz. É assim que as drogas fazem. É assim que o álcool faz. É assim que a vida promíscua faz. Parece que você está vivendo e não está. Quando a crise chega, a necessidade chega atrás. Quando a crise bate a porta, a fome fuzila o seu estômago. Quando a crise chega, os falsos amigos desaparecem. E esse moço se sentiu desamparado, num chiqueiro, com fome, cuidando de porcos, na lama. Quantas pessoas que estão hoje, literalmente, na lama, sujos, conspurcados, enlameados, perderam a dignidade, perderam o respeito próprio, estão vivendo uma vida miserável, porque este é o final desta linha do pecado, que leva não só a tristeza e a dor aqui, mas a condenação eterna. Mas louvado seja Deus. Esse moço experimenta uma quarta fase. É quando a Bíblia diz que ele caiu em si, que ele passou por um momento a pensar, a refletir, e ao pensar e refletir, ele chegou a uma conclusão. Ele saiu da casa do pai. E a memória que ele tinha da casa do pai não era num lugar de opressão, de injustiça, de violência, não. Quando ele parou para pensar na casa do pai, o que veio à sua mente é que lá tinha pão com fartura, lá tinha amor, lá tinha provisão, lá tinha companhia, é a casa do pai. E ele então toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com o meu pai. Que decisão gloriosa, que mudança de rumo, que arrependimento verdadeiro. Porque muitas pessoas, quando lembram da casa do pai, não têm boas lembranças. Outros apenas lembram da casa do pai, mas não tomam qualquer atitude. Esse moço diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Se ele ficasse apenas lembrando, com reminiscências, ele poderia ter se afundado ainda mais. Agora, na mágoa, na tristeza, na depressão, na autocondenação, na culpa. Mas ele não só reconhece que a casa do pai tem pão com fartura, mas ele se levanta. Ele vai para lá. Ele toma a decisão de voltar. E esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento implica em consciência do erro, em tristeza pelo erro, em abandono do erro. E ele está de volta para a casa do pai, ensaiando um discurso: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores, jornaleiros. Ele reconhece que nada merece, mas ele volta. Talvez perguntando: será que o pai vai me receber? E para sua surpresa, quando vinha ele ainda longe, o seu pai o avistou. O seu pai correu ao seu encontro. O seu pai o abraçou e beijou. E ele então começa o seu discurso de confissão e arrependimento: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe o seu discurso e diz: traga a melhor roupa, traga o anel, traga a sandália nova, correi lá, imolai o bezerro cevado, preparado para um dia de festa. Vamos nos regozijar, vamos festejar, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. É assim que Deus faz com você e comigo, pecadores indignos. Ele nos abraça, o abraço da reconciliação. Ele nos beija com o beijo do perdão. Ele nos dá dignidade, colocando sandália em nossos pés, dizendo: você não é escravo, você é filho. Coloca as melhores roupas, representando a justiça de Cristo que é colocada sobre nós, as vestes alvas. Ele manda matar o cevado, representando uma festa de alegria. A Bíblia diz que há regozijo e festa diante dos anjos de Deus lá no céu por um pecador que se arrepende. Naquela casa houve festa.
porque o pródigo voltou. E agora eu estou me dirigindo a você, que talvez também é um pródigo. Talvez você foi criado na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. Talvez você recebeu as primeiras instruções desde a sua infância e o mundo lhe atraiu e você abandonou a casa do Pai. Por um tempo você curtiu a vida, mas tudo que você experimentou, tudo que você jogou para dentro de você não preencheu o vazio do seu coração, não satisfez a sua alma. E hoje você está triste, talvez com dinheiro, talvez com fama, talvez com sucesso, talvez rodeado ainda de muita gente, talvez com prestígio, talvez com títulos, talvez com medalhas de honra ao mérito, talvez com troféus de conquistas humanas e terrenas, mas não tem paz na alma, não tem alegria no coração, não tem segurança de vida eterna. E eu hoje conclamo a você, volta para a casa do Pai. Na casa do Pai tem pão com fartura. Na casa do Pai tem perdão. Na casa do Pai tem reconciliação. Na casa do Pai tem abraço. Na casa do Pai tem beijo. Na casa do Pai tem festa, que nunca mais vai acabar. Que hoje seja o dia da sua volta para Deus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos ministrou e nos confiou o ministério da reconciliação. E hoje eu rogo a você, em nome de Jesus, que você se reconcilie com Deus. Não deixe mais o tempo passar. Hoje é o dia oportuno, hoje é um dia de graça, hoje é o dia de você voltar-se para Deus e encontrar uma grande festa, a festa da reconciliação.